Bom, nesse vídeo nós vamos começar a fazer o setup de objetos que vão compor o nosso personagem e as suas respectivas propriedades físicas, no caso. Primeiramente, nós vamos adicionar todos os objetos que compõem o setup do nosso personagem e, enfim, definiremos as propriedades físicas de cada objeto para só então nós começarmos a fazer a lógica do nosso personagem. Vamos começar aqui indo para o layout padrão. Eu vou ativar aqui todas as camadas, sair do modo de pose. Sair do modo de pose com Ctrl Tab, né? E agora, nós vamos começar a seguir alguns conceitos básicos de setup de personagem. Eu vou deixar no link da descrição esse documento aqui, que é uma tradução minha de um documento originalmente escrito pelo usuário Monster, do fórum do Blender Artists. Ele tem vários tópicos aqui, lidando com vários temas, porém, nessa aula nós vamos utilizar os mesmos conceitos desse capítulo de configuração de personagens. Eu não vou seguir esse guia, mas os conceitos que eu vou seguir nesse livro estão também presentes nesse guia, que são objetos individuais que compõem um todo do personagem. Mas vamos voltar aqui no nosso personagem. Na nossa cena aqui nós já temos cerca de 4 objetos que nós já utilizaremos no setup do nosso personagem, que são a malha do nosso personagem, a nossa armadura, a nossa malha de arma e a nossa câmera, que estava invisível, mas está aqui. Dentre esses objetos, tem o principal de todos, que ainda nós precisamos adicionar. Eu vou adicionar aqui um cubo, e nesse cubo eu vou dar escala aqui no nosso objeto. Eu vou entrar no modo de edição, escalonar aqui conforme o tamanho, conforme a largura do nosso personagem. Ok, selecionar a face aqui dele. Vou colocar mais ou menos na altura aqui da cabeça e na altura do chão. Esse objeto eu vou colocar somente aqui como wireframe. Assim podemos ver nosso personagem dentro desse objeto. O que é esse objeto? Esse é o que chamamos de objeto de colisão. Esse objeto vai ser o pai de toda a hierarquia de objetos do nosso personagem. Ele que vai se mover pelo cenário, rotacionar o personagem e assim por diante. Ele que, digamos que, comanda o movimento físico do nosso personagem. Aproveitando que nós já adicionamos ele aqui, nós vamos aqui nas propriedades físicas e definimos o tipo dele para Dynamic. Pode ser Character, mas eu prefiro Dynamic porque existem mais opções que podem ser mudadas nas propriedades dele aqui. O Collision Bounds dele nós vamos ativar e colocar aqui como Capsule. Podemos ver que a origem do nosso objeto não está no centro da massa dele, né? Então definimos a origem do nosso objeto para a geometria dele. Aproveitando essas propriedades físicas, eu vou aqui selecionar a malha do nosso objeto, vou mudar de estático para sem colisão. A mesma coisa com a armadura, já está sem colisão, e a nossa malha da arma, também sem colisão. Ok. E, por fim, definimos o parentesco do que temos aqui. No caso, a armadura aqui já é pai tanto da malha do nosso personagem quanto da malha da nossa arma, como podemos ver aqui. Só precisamos agora parentear a nossa armadura no nosso objeto de colisão. Selecionei a armadura, agora selecionei com Shift o objeto de colisão, pressiono Ctrl P, Set Parent to Object. Ok. Agora a nossa armadura se move com o objeto de colisão. E, como o nosso objeto de colisão está já com tipo de física Dynamic, se nós reproduzimos o jogo com P, vemos que o nosso personagem já cai, né, inteiro. Porém, perceba que o nosso objeto de colisão está visível. Ele não pode estar visível. Então, com ele selecionado, selecionamos aqui o modo Invisible. Agora reproduzimos o jogo e nosso personagem cai. Eu não falei aqui porque eu escolhi o tipo de Collision Bounds do tipo Capsule. Isso é porque o modo Capsule é mais otimizado para personagens. Perceba aqui que ele é meio esférico, tanto aqui em cima, mas principalmente aqui embaixo. Isso permite que ele suba pequenos degraus, por exemplo, facilmente. O que não aconteceria caso fosse o tipo Box ou o tipo Cylinder. Ou seja, o tipo Capsule é mais otimizado para personagens. Agora, nós vamos aproveitar que nossa câmera não está parenteada ainda ao nosso personagem. Eu vou escolher agora um ângulo de câmera para o nosso personagem. Eu vou aqui pressionar Ctrl 1 para ir para a visualização de traseira do nosso personagem e pressionar Ctrl Alt 0. Aí seleciona a câmera padrão para o ângulo de visão atual. Agora eu vou selecionar a nossa câmera e vou mover a nossa câmera aqui para um ângulo que seja melhor. Ok, me parece um ângulo bom.
Com a câmera selecionada, eu percebi aqui que a nossa câmera padrão tem um tipo de física estático. Nós temos que desativar a física nela também. Pouquíssimos objetos do nosso setup de personagem deverão ter a física ativada. E, com exceção do objeto de colisão, todos os outros devem ter o checkbox de Ghost ativado, para não atrapalharem o nosso objeto de colisão. Mas vamos continuar aqui adicionando os objetos do nosso setup de personagem. Temos aqui a câmera, porém tem algo importante que precisamos adicionar antes de parentear a nossa câmera ao objeto de colisão. Se parentearmos a câmera agora, o objeto de colisão, notaremos que podemos rotacionar o objeto de colisão horizontalmente e a câmera segue horizontalmente. Porém, a câmera não vai poder seguir verticalmente, já que o nosso objeto de colisão ele não vai girar verticalmente. Então, nós precisamos de um eixo para a câmera. Esse eixo, além de permitir a rotação horizontal da câmera, ele vai permitir a rotação vertical da câmera. Isso é, para cima e para baixo, né? No caso, esse eixo será meio que um objeto de suporte. Todos esses objetos de suporte que nós vamos adicionar vão ser empties. Então, Shift A, vou aqui no Empty e Plane Axis. Esse eixo, eu vou colocar aqui mais ou menos na altura da mira do nosso personagem, no centro do nosso personagem. Eu vou alterar aqui o tamanho dele para 0.5, ok? E vou ativar o X-Ray e Name nele. Vou nomear ele para Camera Axis. E, por fim, eu vou parentear a nossa câmera ao nosso Camera Axis. Set Parent to Object. Ok. E parenteamos nosso Camera Axis ao nosso objeto de colisão. Ctrl P. Ok. Agora o nosso objeto de colisão vai poder rotacionar o nosso personagem e a câmera vai seguir. Porém, quando precisarmos mirar para cima e para baixo, nós vamos rotacionar o eixo da câmera somente. Na questão da câmera, nós precisamos de mais um objeto. Eu vou duplicar o meu Camera Axis. Ele vai se chamar Camera Origin. E o parent dele vai ser Camera Axis. E ele deve estar na mesma posição da nossa câmera. Para isso, eu seleciono Camera Origin. Depois seleciono a nossa câmera como objeto ativo. Pressiono o Shift S. E por fim, a seleção para o objeto ativo. Eu clico. E toda a minha seleção vai para o nosso objeto ativo, o último objeto que selecionamos, né? Ok, nosso objeto Camera Origin precisa estar na mesma posição da nossa câmera. Para que esse objeto aqui vai servir? Nós faremos a lógica de colisão de câmera, né? Que é aquela lógica que impede que a câmera atravesse a parede, quando o personagem está muito próximo de uma parede. Quando ele não estiver próximo da parede, nós precisamos que a câmera volte à sua posição original. Camera Origin é o objeto que sempre vai estar na posição original da câmera. Então, a câmera vai se mover para evitar atravessar as paredes, mas o Camera Origin vai atravessar paredes, vai ficar sempre na posição original da câmera. E quando a câmera precisar voltar para a posição original, ela volta para a posição de Camera Origin. Então precisamos ter ele aqui. Agora vamos adicionar aqui uma lógica provisória, só para nós testarmos aqui como vai funcionar a nossa câmera. Eu vou adicionar um plano aqui só para nosso personagem não cair, né? Vou para o meu layout de Game Logic. Vou selecionar meu objeto de colisão. Adicionar um sensor Mouse, Movement, atuador Mouse, Look, usar somente o eixo X. Ligar o sensor ao atuador. Eu vou para a visualização da câmera, pressionar P e podemos ver que nós estamos nos virando. Ok. Vou selecionar também o nosso Camera Axis junto com o nosso objeto de colisão. E no nosso Camera Axis vamos adicionar também um atuador Mouse Look, porém vamos usar somente o eixo Y. Sensibilidade 1 e ligar o mesmo controlador aqui aos dois. Vamos testar aqui. Podemos olhar para cima e para baixo. O mouse vertical está invertido aqui, vou colocar a sensibilidade -1, sensibilidade negativa. Eu vou reproduzir aqui, agora se eu movo o mouse para cima, ele vai para cima. Movo o mouse para baixo, ele vai para baixo. Ok. Porém, você pode perceber que está meio rígida a câmera, né? Meio não, completamente rígida a câmera. Não tem nenhuma suavização, não deixa uma transição assim entre o movimento da câmera, né? Para isso, nós poderíamos adicionar aqui, na nossa câmera, na opção Relation Extras, Slow Parent. Porém, quando nós fizermos a lógica de colisão de câmera, a nossa lógica vai estar comprometida. O movimento da nossa câmera vai estar comprometido com a opção Slow Parent. Então, nós precisamos de um objeto de suporte aqui. Nós vamos adicionar um outro objeto Empty. Eu vou duplicar o nosso objeto Camera Origin. Ok. Com ele selecionado, eu vou pressionar Alt G. Aí ele vai para a mesma posição do
parent dele, que é o Camera Axis. Eu vou mover um pouco para baixo ele aqui e nomear ele de Camera Smooth. E agora, como funciona a hierarquia aqui? O Camera Smooth, ele vai conter a opção de Slow Parent. Vou colocar aqui um valor de 10 por enquanto. E ele já tem como pai o Camera Axis, ou seja, ele move junto com o Camera Axis, porém, nós precisamos que a câmera e a origem da câmera sejam filhas de Camera Smooth. Então eu seleciono a câmera e a origem e Ctrl P com o Camera Smooth como objeto ativo. Ctrl P, Set Parent to Object, Keep Transform. Ok. Agora, Camera Axis se move e Camera Smooth segue. Se Camera Smooth se move, a câmera e a origem da câmera se movem. Qual é a diferença aqui? Se nós ativarmos agora o Slow Parent em Camera Smooth, temos uma pequena suavização no movimento da câmera aqui. E essa suavização é bem interessante para ter uma jogabilidade mais fluida. Agora, nós precisamos de um objeto de laser. Eu vou criar aqui uma nova malha. Ela vai ser um cilindro. Esse cilindro vai ter 3 vértices e um raio de 1 centímetro. Sim, um raio de 1 centímetro. Profundidade de 1 metro. Temos aqui o nosso laser. Eu vou adicionar aqui um material nele. Intensidade 1. Especular 0. Shadeless. Ativa Object Color e Alpha Blend tipo Alpha Sort. Agora, vou selecionar aqui a cor do nosso laser. Vai ter uma pequena transparência e terá a cor vermelha. Outra coisa importante é que, nesse laser, eu não quero que a origem fique centralizada aqui. Eu vou mover aqui, ó. Eu vou mover em 50 centímetros acima. Ok, o nosso laser tem 1 metro, né? Para que eu quero um laser de 1 metro e que a origem dele fique em uma das pontas, para que nós possamos escalonar ele conforme a distância que a nossa arma estiver do alvo, né? Primeiramente eu vou rotacionar nosso laser aqui em menos 90 graus, o laser apontando para frente, Ctrl A, aplicar rotação escala. Ok, e vou parentear nosso laser à nossa arma. Selecionei a arma, apertei Ctrl P, Set Parent to Object. Ok. Agora o nosso laser nós movemos para a arma, né? Para ficar o mais próximo possível aqui da arma. Ok, temos aqui o nosso laser. Vamos lembrar que sempre que adicionamos um tipo de objeto de malha, ele tem um tipo de física já padrão como estático. Com o nosso laser aqui não é diferente, eu vou desativar a física do nosso laser. Agora nós precisamos da bolinha do laser, que vai indicar quando um alvo está em foco. Eu vou adicionar aqui uma esfera UV, UV Sphere. Vou colocar bem poucos segmentos, acho que 8 por 8. Acho que é até bastante isso aqui, 6 por 6. Ok, tamanho 0.02. Temos aqui um raio de 2 centímetros. Ok, parece bom. Eu desativo a física dela também. Vou selecionar o mesmo material do nosso laser, Solid Color. Colocar a cor aqui, 0.5, vermelho. Com ela fazemos o mesmo procedimento. Selecionamos a bolinha do laser, selecionamos a nossa arma, Ctrl P, Set Parent to Object. Ok, e podemos posicionar ela em qualquer lugar aqui próximo. Ela vai ser movida dinamicamente, então não importa onde ela esteja aqui. E, por fim, nós vamos adicionar os chamados objetos de lógica. Vou adicionar aqui um empty, qualquer tipo. O que é um objeto de lógica? Como nós temos muitos objetos aqui compondo nosso setup de personagem, nós podemos acabar perdendo a nossa lógica. Podemos adicionar lógica em qualquer objeto aqui e podemos acabar nos confundindo. Quando nós adicionamos objetos de lógica, nós definimos que apenas esses objetos que vão conter a lógica do nosso personagem. Ou seja, mesmo que outros objetos precisem ser afetados por essa lógica, é esses objetos que vão controlar essa lógica. Por exemplo, na colisão de câmera, o nosso objeto de lógica aqui vai fazer com que a nossa câmera se mova. E não vamos colocar a lógica na câmera. Nós podemos separar essas lógicas conforme o tipo delas. Por exemplo, haverão lógicas que lidarão com transformações espaciais aqui. No caso, mover o personagem, mover a câmera e assim por diante. Então podemos definir já um objeto aqui como Spatial. Esse objeto eu vou parentear ao nosso objeto de colisão. Set Parent to Object. Ativar
name e X-ray. Ops. No nosso objeto de lógica, não no nosso objeto de colisão, né? Para dar um feedback visual melhor nos nossos objetos de lógica, nós podemos adicionar imagens nele, mesmo sendo objetos empties, podemos adicionar imagens. Tem aqui o tipo de imagem. Eu vou abrir um novo ícone. Ok, temos aqui nosso ícone adicionado. Vou rotacionar no eixo X. Mover aqui em menos ponto 5. E aqui, menos ponto 5. Ok, aqui ele fica centralizado, né? E o tamanho eu vou colocar ponto 5 também. Ok. Podemos fazer o mesmo aqui com outros tipos de lógica que venhamos a processar aqui. Por exemplo, lógica espacial. Eu vou duplicar aqui no eixo X e abrir uma nova imagem. Vou escolher aqui a lógica de animação. Ok, vou nomear para Animation. Eu vou duplicar no eixo X e vou selecionar uma nova imagem. O que mais nós podemos processar? Stats. Esse vai ser chamado de Stats. Não, melhor ainda. Nós podemos nomear aqui para algo mais, nomes mais subjetivos. Por exemplo, Spatial. Temos aqui, podemos colocar o nome, em vez de Animation, podemos colocar o nome mais subjetivo como Visual. Ou seja, ele vai lidar com elementos visuais do jogo. Por exemplo, a animação do personagem, nossa mira laser e assim por diante. Stats. Em vez disso, podemos colocar Data. Esse Data, ele vai conter, por exemplo, a vida do personagem, vai tratar a munição e assim por diante. Dados numéricos, né? E, por enquanto, esses são os nossos objetos de lógica. Podemos futuramente utilizar outros, né? Conforme formos avançando, caso precisar, nós vamos duplicando aqui, adicionando novos objetos. E, por fim, esse é o nosso setup de personagem padrão. Nós temos, porém, que renomear nossos objetos, né? Renomeamos aqui já nossos objetos de lógica, mas os outros nós não renomeamos. Nossa armadura foi uma das primeiras coisas que fizemos. Podemos ver aqui que ela ainda está com o nome de Armature. Vamos colocar o nome. Renomeamos o objeto e seu bloco de dado. E isso nós faremos com todos os outros. Aqui na nossa malha do personagem, será. Ok, temos todos os nossos objetos nomeados. Alguns nós já tínhamos nomeado, como no caso a maioria dos empties aqui, né? No geral, precisamos só renomear objetos de malha e a câmera, né? Aqui, o laser, eu vou ativar o nome e o laser point também. E pronto, temos aqui o nosso setup de personagem. Todos os objetos, ou pelo menos os objetos que precisamos para começar a fazer a lógica. Conforme formos desenvolvendo, talvez vamos precisar adicionar outros objetos e tal, mas por enquanto são esses aqui. Na próxima aula, nós começaremos a fazer a lógica da câmera. Isto é, mais ou menos essa lógica provisória que nós fizemos aqui, né? De rotacionar o personagem para os lados, para cima e para baixo. Porém, nós vamos fazer o visual do nosso personagem também seguir. Isto é, ele vai mirar também para cima e para baixo.